Olá, meu nome é João Victor e hoje vou apresentar um seminário sobre paradigma lógico, focando principalmente na diferenciação desse paradigma com o tradicional, ou imperativo. Como tópicos abordados, primeiro eu vou tentar explicar um pouco os principais aspectos do paradigma lógico, apontando algumas diferenças com relação ao imperativo. Em seguida, eu vou explorar um pouco a linguagem Prolog, que acaba por ser meio que a principal linguagem utilizada para este paradigma, se não a única principalmente utilizada. Discutir também um pouco as aplicações e a sua relevância no mundo atual e destacar, por fim, as principais diferenças com relação ao paradigma tradicional. Bom, para entender um pouco o paradigma lógico e poder diferenciá-lo do imperativo, é interessante explicar um pouco o interativo, certo? O imperativo. E a ideia principal é o seguinte: o usuário ele vai dizer como o programa vai fazer algo. Ele vai utilizar de instruções sequenciais que vão modificar o estado do programa. Para isso, ele vai utilizar de variáveis, comandos e estrutura de controle. E temos os exemplos de if, while e for. Esse paradigma ele é baseado no modelo de von Neumann, onde o estado da memória que muda ao longo do tempo, com a utilização dos comandos e estrutura de controle. E exemplos de linguagem, nós vamos ter o C, Python por partes, porque o Python também contém outros paradigmas, mas utiliza do imperativo, o Java e o Fortran. Já o paradigma lógico funciona um pouco diferente. Nele você vai descrever o que é verdade sobre um problema e o programa vai tentar encontrar soluções para alguma busca com base nessas verdades já existentes, que são os fatos e as regras. Como principais características, digamos que ele é baseado em lógica de predicados, ele contém uma programação declarativa, então nós vamos declarar o que é verdade nele. Acaba por ser um paradigma muito utilizado em inteligência artificial, justamente por conter essa lógica. E, como eu falei, a linguagem principalmente utilizada é o Prolog, por ausência de outras com tamanha qualidade. Bom, falando um pouco de perspectiva histórica, poderia falar um pouco da história da programação lógica, mas não tem tanta coisa. E como o Prolog é uma linguagem muito ligada a esse paradigma, eu decidi explicar um pouco sobre sua história no lugar. E, bom, em meados dos anos 60, 70, o Prolog foi inventado por Alain Colmeror e Philip Russell, na Universidade de Aix-Marseille, com colaboração de Robert Kowalski, da Universidade de Edimburgo. Cada um deles, a primeira dupla e depois o Robert, criaram meio que versões diferentes do Prolog. E a primeira dupla focou principalmente na parte de processamento de linguagem natural, enquanto Kowalski se dedicou à prova automatizada de teoremas. Essa parceria durou até os anos 70 e resultou, né, nos dois dialetos. E justamente nessa apresentação nós vamos focar no dialeto do Kowalski. Bom, meio que esse interesse por Prolog cresceu nessa época, foi utilizado pelos japoneses, principalmente, né, para desenvolver máquinas inteligentes, né, ligadas à inteligência artificial. Mas, ao passar do tempo, esse interesse foi sendo perdido. E por mais que o Prolog ainda seja utilizado atualmente, está bem menos do que era nessa época. Bom, para entender um pouco mais, é interessante explicar o básico sobre resolução em programação lógica. E digamos que resolução é uma técnica de inferência lógica baseada em proposições. Ela vai permitir derivar novas informações a partir de fatos e regras conhecidas. Então, para isso, nós vamos utilizar alguns conceitos, que são unificação, que seria o casamento de variáveis, que eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco, e backtracking, que é para explorar alternativas. Quando nós tentamos chegar a alguma verdade, não conseguimos e vamos explorar outras possibilidades. Isso é base da programação lógica e é usada principalmente no Prolog.
Para entender também como funciona o Prolog, é interessante explicar as cláusulas de Horner, que é uma forma restrita de proposições usadas nas resoluções. Então, nós vamos ter dois tipos. Vamos ter as cláusulas de Horner com cabeça, que elas são usadas para definir regra. Então, nesse exemplo, nós podemos dizer que Bob gosta de truta, aquele peixe, se o Bob gostar de peixe e o peixe e a truta foram um peixe, certo? E nós vamos ter também as cláusulas de Horner sem cabeça, que vão definir fatos. Por exemplo, estamos definindo o fato aqui que Bob é pai de Jake. E, bom, eles tornam a resolução mais simples, eficiente, e são fundamentais para a construção de programas lógicos, né, e do Prolog. Agora, agora que eu já expliquei isso, dá para explicar um pouco melhor sobre o Prolog em si. E, basicamente, os programas nele vão ser compostos por sentenças formadas a partir de termos, que podem ser de três tipos. As constantes, que são átomos, né, símbolos iniciados por letra minúscula ou entre apóstrofes, ou podem ser também números inteiros. Nós temos as variáveis, que vão começar com letra maiúscula, e elas não têm um tipo fixo. A gente não precisa declarar um tipo, assim como é feito na linguagem C, por exemplo. E elas são instanciadas durante a resolução de objetivos e deixam de existir depois da prova, né, depois que ocorre a junção. E nós temos estruturas que vão representar fatos ou consultas e seguem o formato functor, com parênteses. E elas se relacionam de forma de termos e funcionam como predicados, expressando proposições lógicas. Esses elementos são bases para a linguagem e permitem a construção de regras e a realização de consultas baseada na lógica de predicados. Bom, assim como eu comentei sobre as cláusulas de Horner, em Prolog é possível declarar as regras que correspondem às cláusulas de Horner com cabeça. Elas vão seguir aquele formato que eu mostrei. Então, vamos ter uma conclusão que ela vai ser verdadeira se as condições 1, 2, 3, 4, enfim, forem atendidas. Que é uma implicação lógica. Se todas as condições à direita forem verdadeiras, então a conclusão à esquerda também será. Que temos aqui o exemplo, né? Se Maria vai ser ancestral de Carla, se Maria for mãe de Carla. Certo? Bem simples. E, bom, essas condições elas podem ser simples ou conjunções, sendo separadas por vírgula, que no caso vai atuar como operador lógico e. Também tem como colocar o operador ou, mas nesse exemplo eu só utilizo do e. Então, e elas podem conter variáveis que têm valor universal, implícito. Então, por exemplo, nós vamos ter, a primeira regra vai dizer o seguinte: o x vai ser pai, ou se x for pai ou mãe de y, então x é parente de y. A primeira e a segunda regra dizem isso. E aí a terceira já vai implicar que x vai ser ancestral de z se x for parente de y, ou seja, se x for pai ou mãe de y, e se y for parente de z, que é dizer que se y é pai ou mãe de z. E essas regras elas vão permitir inferir novos fatos a partir dos existentes, que é fundamental na parte da programação lógica. Então, a gente vai poder chegar na conclusão de ancestralidade e de parentesco sabendo apenas se tal indivíduo é pai ou mãe de outro. Bom, nós temos as consultas, elas que basicamente nos permitem chegar a novas conclusões. Então, além de fazer regras, o Prolog vai permitir fazer perguntas para o programa, que vão ser as consultas, né, ou objetivos. E elas vão ter a mesma forma sintática que os fatos, que é as cláusulas de Horner sem cabeça. Então vamos ter esse exemplo. Se nós quisermos fazer a consulta homem-Pedro, que vai ser basicamente perguntar se Pedro é um homem. E ao realizar a consulta, se for conseguir ser provado que Pedro é homem, o programa vai retornar um yes, ou sim. E se isso não puder ser determinado, o programa retorna um no, ou não. E essas consultas também podem envolver variáveis. Por exemplo,
Se eu fizer a consulta pai x Pedro, basicamente eu estou pedindo para o Prolog procurar alguma variável para unificar com x, algum valor para unificar com a variável x, que torne isso verdadeiro, que torne a consulta verdadeira. Então, se por exemplo, ao realizar essa busca, nós encontrarmos a possibilidade de pai João Pedro, o Prolog vai retornar x igual a João. Mas se não encontrarmos nada, simplesmente não retorna nada, vai dar erro. E como as consultas de fato têm a mesma estrutura, os interpretadores Prolog usam modos diferentes. Então vai ter um para inserir fatos e regras e outro para realizar consultas. E o usuário pode alternar livremente entre os dois no momento que ele quiser. Ele pode ao mesmo tempo adicionar regras, realizar buscas e consultas na base a qualquer momento. Bom, agora aprofundando um pouco, como o Prolog funciona de fato. Como funciona o processo de inferência? Nele, as consultas chamadas de objetivos podem ser compostas por sub-objetivos. Para provar um objetivo, o sistema vai ter que ligá-la a fatos existentes ou seguir regras que levem até esses fatos. E como funciona a prova? Se, por exemplo, homem Bob, ou seja, Bob é um homem, é um fato na base de dados, a consulta homem Bob ela é provada diretamente, ou seja, o Prolog vai lá, vai passar pela base de dados, vai encontrar homem Bob e vai retornar verdadeiro, certo? Mas, caso contrário, se nós estivermos perguntando o seguinte, a partir dessa regra, pai Bob, se Bob é um pai. Não, na verdade, se na base de dados não tiver homem Bob e tiver apenas pai Bob, ou seja, Bob é pai, e tivermos a regra que diz que se x é homem, se x é pai, na verdade, ele também será homem, por lógica básica. Aí o que o Prolog vai fazer? Ele vai procurar o homem Bob, não vai encontrar, mas ele vai encontrar homem x se pai x. E ele vai procurar algum pai, vai procurar Bob na categoria de pai. E se ele encontrar, portanto, Bob é pai e logo Bob é homem. Certo? Bom, agora aprofundando um pouco mais sobre o processo de inferência, nós vamos ter algumas abordagens. Na parte de resolução, nós temos dois tipos de encadeamento. Tem o encadeamento para frente, ou bottom-up, que ele vai começar pelos fatos e vai tentar chegar ao objetivo. E temos o encadeamento para trás, ou top-down, que começa do objetivo e busca fatos que o sustentam. O Prolog, ele vai utilizar o encadeamento para trás, pois ele costuma ser mais eficiente em vários problemas. Já na parte de busca, existe a busca por largura e a busca por profundidade. A profundidade ela vai resolver um subobjetivo por vez até o fim, enquanto a por largura vai analisar vários subobjetivos em paralelo, o que é meio custoso. E por isso mesmo, o Prolog adota a busca por profundidade, por exigir menos memória. Já a questão de backtracking, que é extremamente importante para a linguagem lógica, para o paradigma lógico e para a linguagem Prolog, como é que ele funciona? Quando uma tentativa de prova falha, o sistema volta ao subobjetivo anterior e tenta uma nova alternativa. Ele é meio custoso, mas é essencial para explorar todas as possibilidades em uma consulta. Por exemplo, se nós queremos realizar a consulta homem x e parente x Carla, ou seja, nós queremos encontrar algum homem que seja parente de Carla. O Prolog vai tentar encontrar um homem x qualquer, digamos x igual a Pedro, e vai verificar se Pedro é parente de Carla. Se falhar, ele vai fazer o backtracking, vai voltar e vai buscar outro homem x, até chegar numa resposta ou não. E sim, a ordem dos objetivos afeta a eficiência. Inverter, às vezes, pode reduzir o número de tentativas. Por exemplo, se nesse caso tivéssemos realizado a busca oposta, por exemplo, parente Carla e homem X,
Primeiro nós vamos olhar toda a lista de parentes da Carla. Então vamos tentar parente tal. E só depois ia checar se ele é homem. Por exemplo, se tivesse Carlos. Beleza, ia ter parente X, parente Carlos Carla, depois ia checar se ele é homem. Nesse caso, ele seria e iria retornar verdadeiro. Mas poderia encontrar, por exemplo, Júlia, que, sei lá, a mãe ou a avó dela. E aí, no caso, depois ia checar se é homem, não ia ser, e ia tentar novamente. E justamente para regular um pouco a questão do backtracking, existe o controle de corte, uma ferramenta extremamente importante para a linguagem lógica e principalmente, né, para o Prolog. E como ele funciona? Ele controla o fluxo de execução e vai evitar algumas voltas desnecessárias no programa. Então ele vai permitir otimizar processos de resolução, reduzindo o número de alternativas exploradas durante a busca por soluções. Mas deve ser utilizado com cuidado, pois isso pode acabar atrapalhando a completude do programa e às vezes pode impedir de chegar a algumas conclusões válidas. E, bom, quando o corte é executado, como é o comportamento dele? Quando o corte é executado, ele vai descartar todas as alternativas anteriores que levaram até o ponto. Isso significa que o Prolog não voltará atrás além daquele ponto, mesmo que exista outro caminho possível. Então, pensando no seguinte exemplo, imagine que queremos definir uma regra para calcular o preço de um ingresso baseado na idade. Então, nós vamos ter essas três linhas na base de dados, essas regras, que dizem que o preço do ingresso, aí temos a idade e o preço reduzido, que ele vai ser um preço reduzido se a idade for menor de 18 ou se a idade for maior ou igual a 65 anos. Caso essas duas regras falhem, o preço do ingresso vai ser normal. Então, ao realizar a consulta preço do ingresso 15, vai checar, vai ver que ele é menor de 18 e ele vai parar aí a execução. Se não tivesse naquela primeira linha o controle de corte, a exclamação, o programa ia continuar checando os outros. Mas como é irrelevante nesse caso, a gente corta e ele já retorna que o preço é o preço reduzido. A mesma coisa ocorre no segundo caso, no qual a idade é de 70 anos. Ele vai olhar o primeiro, vai falhar, vai continuar, ver o segundo. E como a idade é maior que 65, ele vai usar o corte, chegou numa conclusão, beleza, preço reduzido e corta ali. E no último caso, os dois não são verdadeiros, a 30 é maior que 18 e menor que 65, portanto o preço é normal. Bom, e agora temos aqui um exemplo de uso típico de predicados, né? Então, se nós quisermos fazer uma comparação entre valores, entre números, e, por exemplo, quero ver se x é maior ou menor que y. Então, nós podemos criar essa regra. Máximo x, y, vai retornar x se x for maior ou igual que y. E corta, porque é irrelevante. Se o x é maior, não tem por que realizar nada, não tem por que realizar outros cálculos. Mas caso contrário, o y vai ser maior e vai retornar y. Ou seja, caso contrário, né? Se o y for maior, ele só ignora a primeira e passa para a segunda. E a primeira não volta mais. E, bom, pensando nisso, existem alguns tipos de corte. Existe o corte verde, que ele serve apenas para eficiência e não vai afetar a lógica. Ou seja, o programa ainda está correto sem ele, vai buscar as alternativas corretas. E existe o corte vermelho, que ele afeta a lógica do programa. E sem ele, o comportamento dele muda. As respostas que eu vou receber e os caminhos que vão ser passados vão afetar nas respostas. Por isso é uma ferramenta que tem que tomar cuidado e usar corretamente. Bom, outro elemento muito importante para a linguagem lógica, que funciona um pouco diferente também do paradigma imperativo, são as listas. Então, aqui, as listas, uma lista é escrita com elementos entre colchetes.
Então temos a primeira lista: maçã, pera, uva e caju, tudo entre colchetes separados por vírgula. Vamos ter uma lista vazia e tem essa estrutura da lista com cabeça e cauda, sendo a cabeça o primeiro elemento, separado por uma barra pela cauda. Geralmente, a cabeça é apenas um elemento e a cauda é um conjunto de elementos ou uma lista. Temos aqui um exemplo de uma lista completa, na qual a cabeça é maçã e a cauda é a lista pera, uva, caju. E dentro delas tem esses átomos, mas também podem conter algumas proposições ou outras listas. E como que elas são manipuladas? Como funcionam essas listas? É possível ver esse padrão que eu já mostrei. Então, temos a lista maçã, pera, uva, caju e a lista banana, pêssego e manga. E é possível acessar as diferentes partes dela. Por exemplo, cabeça ou cauda. E, bom, e como que eu faço para construir dinamicamente essas listas? Como eu faço para criar novas listas, etc. Se nós tivermos, por exemplo, o elemento 1, picles, e uma lista amendoim, milho e pipoca, se eu quiser construir uma terceira lista, que é com o elemento 1 na cabeça e a lista 2 na cauda, vai resultar em uma lista contendo picles, amendoim, milho e pipoca, no qual picles é a cabeça da lista e amendoim, milho e pipoca é a cauda. Mas também é possível escrever de outras maneiras. Nós podemos ter esses 3 exemplos aqui embaixo, nos quais nós vamos ter a cabeça banana, pêssego, pera e uma lista vazia para cauda, ou banana e pêssego para cabeça e pera na cauda, ou banana na cabeça e pêssego e pera na cauda. E tudo vai depender de como o programador acha mais interessante para a lógica dele. Mas geralmente vai ser um elemento na cabeça. E para manipulação de listas, tem algumas funções ou operações, digamos assim, que são de extrema utilidade. Por exemplo, nós temos a operação append, que ela é utilizada quando queremos adicionar uma lista em outra e gerar uma terceira contendo as duas. Então, como que ela funciona? Quando a primeira lista é vazia, o resultado é a segunda lista. Ou seja, quando a primeira lista for vazia, você vai pegar os elementos da segunda e adicionar na terceira. Caso contrário, você vai mover a cabeça da primeira lista para a nova lista, para a terceira, e concatenar o restante recursivamente. Por exemplo, se nós quisermos adicionar a lista Bob João, concatenar a lista Bob João com a lista Pedro Júlia na lista família, o resultado vai ser Bob, João, Pedro, Júlia. Mas como que isso acontece? Então, no passo 1, nós vamos separar a cabeça da primeira lista, que vai ser Bob, e adicionar a ela à terceira lista. Então, chega nesse ponto. E beleza. Agora que nós fizemos isso, nós temos que João na primeira lista, Bob e Júlia na segunda, e temos uma cauda na terceira. Fazemos isso de novo, adicionamos João na terceira lista, e depois nós vamos ter uma lista vazia, Pedro e Júlia na segunda, e uma cauda na terceira. Nesse ponto, como a primeira lista está vazia, nós adicionamos Pedro e Júlia na terceira lista. Certo? E recursivamente, agora voltando ao processo de recursão, no caso, como nós tínhamos adicionado como tínhamos adicionado Bob e João na terceira lista, agora a gente concatena com a cauda. Então, a cauda 3, que está contendo Pedro e Júlia, nós vamos adicionar João e depois o Bob, voltando a esse processo. E por fim, nós vamos ter uma lista resultante família contendo os elementos que queríamos. Temos também a operação reverse, que ela basicamente inverte a ordem dos elementos em uma lista. É bastante coisa, é um código relativamente grandinho, mas vai ser simples de entender. Então, como ele funciona? A lista ela vai ser reduzida até ficar vazia, e depois o append, como foi mostrado anteriormente, é usado para colocar os elementos de volta, do fim para o começo, certo?
Então, nós temos aqui um exemplo. Nós queremos inverter a seguinte lista: maçã, laranja e uva, e adicionar na lista que a resposta esperada é uva, laranja e maçã. Então, aqui na primeira etapa, nós vamos retirar maçã e adicionar ao resultado. E vamos seguir para um estado em que temos laranja, uva e um valor temporário. Então, nós fazemos o append da maçã e prosseguimos. Depois a gente retira a laranja e adiciona num segundo temporário, ficando só com uva. Realizamos o append da laranja. E em seguida fazemos o mesmo com a uva. Retiramos ela. Assim, quando chegamos nesse ponto, é só ir adicionando na ordem inversa. Então nós adicionamos a uva, depois a laranja e depois a maçã. E o que chega no resultado correto: uva, laranja, maçã, na lista Q. Bom, agora finalizando a parte de funções e programas base do Prolog, temos algumas deficiências que o programa possui, algumas características relativamente interessantes que é bom citar. Nós temos primeiro a premissa do mundo fechado, a qual diz que o Prolog só considera verdade o que ele consegue provar com base nos fatos disponíveis. Ou seja, se ele não puder provar alguma coisa, isso vai ser assumido como falso. E essa é a premissa, é a tal da premissa do mundo fechado. Então, o Prolog ele não prova que algo é falso necessariamente. Ele apenas vai falhar em provar que aquilo é verdadeiro, o que é tratado como falso. O que na verdade é um sistema de verdade e falha e não verdade e falsidade, como nada é provado. E, bom, como exemplo, esse princípio é semelhante ao sistema judicial, que no caso vai dizer que alguém é inocente até que se prove o contrário, o que é uma abordagem útil, mas também certamente limitada em alguns contextos. Temos também o problema da negação, que ele vai ter certa dificuldade em realizar a negação lógica. Por exemplo, ele pode concluir que uma pessoa é irmã dela mesma, porque ele não vai verificar se os valores comparados são diferentes. Então, embora seja possível usar uma funçãozinha not x igual a y, ou seja, que x tem que ser diferente de y para evitar que isso ocorra, o operador not do Prolog ele não equivale ao não lógico. Ele não é a mesma coisa. Ele apenas verifica se não consegue provar algo com base na base de dados. Então, isso vai poder gerar alguns resultados um pouco esquisitos. Por exemplo, se você tentar utilizar um not, nem sempre vai trazer de volta para o resultado original, que seria negar a negação para virar verdadeiro, que é contra a lógica clássica. E a causa disso está na forma das cláusulas de Horn usadas no Prolog, que elas vão permitir inferir apenas conclusões positivas e não negativas. E é por isso que o Prolog não lida muito bem com a negação direta. E, bom, a proposta do Prolog é permitir a programação não procedural, ou seja, dizer o que deve ser feito e não como, que é a programação, que é o paradigma lógico. No entanto, isso nem sempre vai funcionar bem. Por exemplo, ordenar uma lista apenas dizendo que ela deve ser uma permutação ordenada exige que o Prolog tente todas as permutações, o que é extremamente ineficiente. Portanto, em muitos casos, o programador ainda precisa especificar o algoritmo, como nas linguagens imperativas. E mesmo com essas limitações, a programação lógica é muito útil em várias aplicações. E há espaço para evoluções futuras que podem ampliar sua capacidade de resolver problemas ainda mais complexos. E, por exemplo, de utilidades atuais, podemos dizer que para sistemas de gerenciamento de bases de dados, que utilizam SQL, que também é uma outra linguagem que está presente no paradigma lógico, que é uma linguagem não procedural, assim como o Prolog, ele vai permitir expressar o que se quer sem dizer como obter, ou seja, sem a criação de funções e adotar variáveis e tal. E o Prolog pode representar tabelas como fatos e consultas como regras, tornando útil para implementar essas bases de dados relacionais, assim como o SQL. Sua principal vantagem é unificar
tudo em uma única linguagem, definição, manipulação e consulta de dados. Além disso, o Prolog oferece capacidade de inferência, algo que as bases de dados tradicionais não fazem. A desvantagem, no caso, vai ser a performance. Inferência lógica é mais lenta que busca convencional. Também o Prolog ele acaba por ser relativamente bem utilizado em sistemas especialistas, que simulam o conhecimento de um humano em um domínio específico, e possuem uma base de fatos, regras, inferência e heurística para tomada de decisão. Ele é justamente ideal para esse tipo de sistema, pois vai permitir adicionar conhecimento, responder perguntas e explicar as próprias respostas. Um exemplo é o sistema APIS, utilizado para interpretar leis britânicas, que interage com o usuário e justifica suas decisões. No caso, a limitação do Prolog puro é que ele não pergunta automaticamente por informações faltantes. E, por fim, um último tópico de utilidade da linguagem Prolog é no processamento de linguagem natural e também da inteligência artificial. Ele é utilizado em PLN, especialmente na construção da interface que aceitam comandos em linguagem comum. Então ela pode representar estruturas gramaticais e usar resolução para fazer análise sintática e semântica. Além disso, redes semânticas baseadas em lógica permitem representar e inferir significados entre frases. E um outro exemplo também que eu gostaria de citar é a inteligência artificial e a criação desses chatbots, nos quais você pode fazer perguntas e eles te retornam respostas. O Prolog é fortemente utilizado e bem útil nessa área. E bom, após essa longa explicação, temos algumas características e diferenças entre os dois paradigmas que agora estão um pouco mais evidentes. Então, enquanto no imperativo o estilo de programação é sequencial, no paradigma lógico ele é declarativo. Nós vamos declarar os fatos e as verdades, né? O foco principal do clássico é como resolver algo, enquanto no lógico é sobre o que é verdade e sobre o que é verdade e o que pode ser unificado. No clássico temos séries de instruções, enquanto no lógico vamos ter um motor de inferência que foi comentado. No primeiro, com relação a estados e variáveis. No primeiro temos a declaração de variáveis e alterações de estados, e no segundo nós vamos ter os fatos imutáveis que vão ser percorridos, checados, para chegar a novas conclusões. O controle de fluxo no paradigma clássico, ele é utilizado através de comandos lógicos como if, for e while, enquanto no paradigma lógico nós vamos ter regras lógicas que vão ditar esse controle de fluxo. Por exemplo, o controle de corte, etc. Sobre reutilização de código. No paradigma imperativo, nós vamos ter funções e procedimentos reutilizáveis. Por exemplo, eu quero fazer uma operação recursiva e vou utilizar tal função para isso. Então, vamos ficar reutilizando ela, tanto nesse código quanto para outros semelhantes. Enquanto na programação lógica, no paradigma lógico, nós vamos ter regras e predicados reutilizáveis. Por exemplo, a regra append e a regra reverse, que elas são iguais para qualquer utilização. Se você for seguir uma norma, elas vão ser iguais para qualquer código. E no paradigma imperativo a ordem importa, enquanto no lógico a ordem é irrelevante. Nós vamos realizar a busca em toda a base de dados, independente da ordem que está colocado lá. Como já foi citado, o exemplo de linguagem, nós temos C, Java e Python para o imperativo e o grande Prolog para o paradigma lógico. Como paradigma base, para o imperativo, nós temos o modelo de von Neumann, e no lógico, nós temos a lógica de predicados de primeira ordem, que foi explicada. Então, temos aqui um exemplo de programa para cada um. No clássico, nós temos a soma de dois números usando uma função, algo bem simples. E do paradigma lógico, nós temos fatos e regras para saber se alguém é parente, que é, no caso, o exemplo de Pedro, Maria e João, que eu tinha citado anteriormente.
que nós perguntamos se X é Pedro é pai de Maria, e nós vamos encontrar algum X que seja pai dela, ou perguntamos se João é homem e será realizada a busca para descobrir se isso é verdade. Bom, foi isso. Aqui temos algumas referências que foram utilizadas para essa apresentação. E, enfim, é isso. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.